Não chega a ter apenas força de vontade para sobreviver. É necessário ter estômago. A vida precisa de energia para existir. E quase todos os animais obtêm energia da mesma maneira. Com uma central energética dentro de si, um sistema digestivo que transforma os alimentos em combustível. Mas como é que ele funciona? Como foi que os animais desenvolveram uma variedade tão fantástica de sistemas digestivos? Para compreenderem a história da evolução, terão que ir ao estômago. Evolução. Aparelho digestivo. Esta não é uma vulgar saída à noite para jantar fora. É uma celebração dos poderes do estômago. Estes competidores comilões conseguem comer 9 kg de comida numa só refeição. Como é que o fazem? Com o auxílio de uma fábrica biológica dentro dos seus corpos. O produto de 500 mil milhões de anos de evolução. Quando a comida entra na boca, inicia-se a transformação. À medida que a comida é mastigada, umedecida e desfeita pela saliva, as nossas línguas moldam-na em pequenos pedaços que podemos engolir. A comida desliza pelo esôfago abaixo. É acomodada no estômago e misturada com poderosas enzimas e ácidos. Após 4 ou 5 horas no estômago, a comida, agora quase totalmente líquida, flui para o intestino delgado. Os nutrientes são extraídos da sopa e absorvidos pela corrente sanguínea. Os restos são destinados ao intestino grosso, onde a água é reabsorvida e onde os restos sólidos são armazenados até serem expelidos. Nós esperamos muito dos nossos sistemas digestivos. Pense no que ele tem que fazer. Você sai, compra um hambúrguer, empurra-o pela boca abaixo e depois espera que o seu corpo lhe extraia as proteínas, os lípidos, os hidratos de carbono e que os envie para as zonas apropriadas do seu corpo. É ridículo aquilo que espera do seu estômago, mas é o que ele faz por si todos os dias. Quão complexo será o estômago humano? No Luxemburgo, existe um dispositivo que imita todos os passos químicos e mecânicos necessários para digerir um pedaço de comida. Cerca de 7 toneladas de tubos industriais e eletrónica moderna compõem uma máquina chamada cloaca. É uma máquina que come, que digere e que segue todo o processo que nós temos no nosso corpo. É uma máquina de grande envergadura que demonstra quão complexo é o processo humano. Todas as manhãs, um funcionário alimenta a máquina. Esta máquina em particular pode comer exatamente o que nós comemos com muita frequência. Come muitas coisas boas. À medida que a comida entra, um triturador de carne imita a ação mastigadora dos nossos dentes. A comida de seguida flui para tinas de suco digestivo que incluem ácido hidroclorídrico, o solvente que consegue dissolver pedra e que é o que nós utilizamos. Mais abaixo existem recipientes que representam a ação dos nossos intestinos, a decomposição seguinte da comida e a absorção de nutrientes. Esta parte da máquina, com cerca de 8 metros de comprimento, tem aproximadamente o mesmo tamanho dos intestinos que permanecem enrolados dentro de nós. Depois de cerca de 25 horas, a digestão na cloaca, tal como nos nossos corpos, chega ao fim. E o que sai cá para fora é muito semelhante ao que nós produzimos. E o que nós produzimos são excrementos. Cheira mal, mas foi este o propósito desta máquina. Para fazer o que o nosso aparelho digestivo faz, a tecnologia moderna necessita de uma sala gigante cheia de maquinaria. Como foi que ele se tornou tão complexo? A resposta é: desenvolveu-se.
Hoje a vida resulta de bilhões de anos de mudança, mutações e da seleção natural. Todavia, ao longo dos anos e em todas as espécies, uma necessidade manteve-se constante: a sobrevivência. Qualquer organismo na Terra tem de ter energia. Para a obter, os animais roubam-na de outros géneros de vida, alimentando-se de plantas, de micróbios ou de outros animais. Mas após terem comido a sua refeição, têm de a transformar para adquirir a energia e matérias-primas de que necessitam para crescer e sobreviver. E para a maior parte dos animais, essa transformação ocorre no seu aparelho digestivo. A evolução do aparelho digestivo é um importante componente da história da vida. Todos os animais foram capazes de se especializar em diferentes organismos, por apresentarem aparelhos digestivos específicos que lhes permitem fazer aquilo que necessitam. Os primeiros antepassados dos animais não tinham boca nem estômago. Eram micro-organismos que simplesmente se engoliam uns aos outros, de modo a obterem energia. Então, há cerca de 575 milhões de anos, a vida tornou-se interessante. Congelados no tempo, no que hoje é a costa de Nova Finlândia, existiam organismos diferentes de quaisquer outros seres vivos atuais. Estas foram as primeiras formas de vida multicelulares do planeta, os Ediacaranos, coisas tão misteriosas que os cientistas inicialmente duvidaram se seriam plantas ou animais. Alguns deles são minúsculos. Contudo, outros chegam a ter 2 metros. O que agora observamos aqui reporta-se a quando a vida se tornou grande. Para identificar estes antigos organismos, os paleontólogos Guy Narbonne e Mark Laflamme vieram até ao Museu Real de Ontário para estudar uma rara coleção de fósseis ediacaranos. Um dos nossos primeiros objetivos é tentar compará-los a organismos que nos são familiares, organismos que conhecemos. Em termos de construção, eles são únicos. São basicamente compostos por pequenos módulos que não têm qualquer equivalente moderno. Não existe absolutamente nada em animais modernos que se assemelhe a estes. Alguns ediacaranos eram licófitos, enquanto outros possuíam forma de discos e permaneciam deitados no fundo do mar. As suas formas levaram alguns especialistas a especular que os ediacaranos eram plantas primitivas. O pormenor é fantástico. O seu antigo habitat conta uma história diferente. Há mais de 500 mil milhões de anos, o lugar onde os ediacaranos morreram era um mundo muito diferente. A única coisa que nos demonstra que eles definitivamente não eram plantas era o seu ambiente. Análises aos sedimentos do local revelaram que os ediacaranos viviam a quase 1,5 km abaixo do nível de água, num lugar de permanente escuridão. Lá embaixo não havia luz suficiente para ler o título da capa de um jornal, nem sozinho conseguiria fazer a fotossíntese que uma planta necessita. Poderiam parecer-se com plantas, mas a sua habilidade para prosperar num mundo sem sol levou Narbonne e Laflamme a concluir que os ediacaranos eram na realidade animais, os primeiros na Terra. Se eram animais, como se alimentavam? Estes são os primeiros grandes comedores na história do planeta e obtinham os seus alimentos diretamente da água. Nós não observamos qualquer indício de que algum deles se pudesse mexer, dado que não têm músculos, não têm vísceras, nem olhos, nem cérebro. Simplesmente absorviam a comida através das colunas de água e transmitiam-na ao resto do organismo. Fixados ao fundo do mar, não poderiam procurar alimentos. Os ediacaranos competiam por comida, ao tornarem-se maiores. Eles tentavam maximizar a sua área de superfície, tentavam que a maior parte do seu corpo estivesse em contacto direto com a água, para que pudessem aumentar a quantidade de nutrientes que iriam absorver daquela maneira. Durante 30 milhões de anos, os ediacaranos dominaram os mares. Então, numa súbita mudança evolucionária, a vida na Terra mudaria para sempre. Os ediacaranos desapareceram, pensa-se que devorados por novos tipos de animais equipados com novos géneros de órgãos e um modo de comer totalmente novo.
Pela primeira vez na história da vida, a Terra conheceu o aparelho digestivo. Durante 30 milhões de anos, os mares eram dominados por ediacaranos, simples animais que absorviam comida através da sua pele. Entretanto, outra linhagem de animais desenvolvia uma estratégia de alimentação muito diferente: o aparelho digestivo. Os primeiros estômagos poderão ter sido parecidos com os das atuais alforrecas. Se olharmos para algo como uma alforreca, vemos que não tem uma boca, nem um ânus e um tubo a ligar um ao outro. Tudo o que tem é um saco. Portanto, pode levar a comida para dentro do saco e regurgitá-la para fora novamente. Isto resulta muito bem numa alforreca. Todavia, a vida no mar estaria próxima de se tornar bastante mais complexa. Os ediacaranos desapareceram, dominados por um grupo inteiramente novo de criaturas nascidas durante um evento evolutivo conhecido como a Explosão Cambriana. Este capítulo representa um enorme salto. É provavelmente o evento evolucionário mais importante da história do nosso planeta. Com a chegada dos predadores, nós basicamente começámos uma corrida ao armamento. À medida que fomos desenvolvendo organismos que estavam a construir dentes sofisticados com vontade de morder, mastigar e comer coisas, também começámos a desenvolver organismos que possuíam formas de se proteger deles. A erupção de formatos e de formas trouxe também um novo e radical design digestivo. As criaturas cambrianas eram relativamente diferentes das ediacaranas, de diversas maneiras. Uma das mais importantes é a mobilidade. A mobilidade permitiu aos organismos alimentarem-se de maneiras diferentes. A caça ativa requeria um sistema digestivo mais eficiente, uma maneira de receber comida numa das pontas do corpo e de expelir os despojos na outra ponta. O que se desenvolveu foi um tubo com buracos em ambas as pontas, um projeto simplificado do nosso próprio sistema digestivo. Mas um tubo sozinho não era suficiente para digerir as presas bem armadas desta nova cadeia alimentar. Os predadores necessitavam de ajuda suplementar. Essa ajuda veio de algo tão pequeno que é invisível a olho nu. Hoje, um ótimo exemplo deste antigo segredo digestivo permanece a 1,5 km abaixo da superfície. Nas profundezas do Oceano Pacífico, cientistas do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey, pilotando um submersível não tripulado, descobriram a carcaça de uma baleia. Mais interessante que os ossos era a densa plumagem que a revestia. Quando os encontrei, fiquei verdadeiramente intrigado. Este era claramente um animal que eu nunca havia visto. Estas plumas eram, na realidade, um novo tipo de verme marinho bizarro. Um animal sem boca e sem dentes que, de alguma maneira, evoluiu para se alimentar de ossos de baleia. Para dar sentido a esta estranheza digestiva, os espécimes foram enviados para Greg Rouse, da Instituição Oceanográfica de Scripps. Passei muito tempo a dissecar os ossos para retirar os vermes e estudá-los muito cuidadosamente, de modo a tentar compreender a sua anatomia. O que foi muito interessante foi que não consegui encontrar as suas vísceras. Não tinham boca, nem aparelho digestivo. Então ficámos realmente intrigados em saber como estes vermes se nutriam. Desprovidos de um sistema digestivo, como poderiam estes vermes comer ossos sólidos? Quando os começámos a dissecar e observá-los de perto, estavam cheios de bactérias e isso deu-nos uma pista vital. Rouse descobriu que os vermes não estavam a alimentar-se do osso da baleia, mas sim a esconder-se lentamente dentro dele. Os vermes estavam a fornecer o acesso da bactéria ao osso da baleia. Estavam a perfurar o osso, levando as bactérias consigo até às suas raízes. Contudo, Rouse ainda está a investigar com exatidão como eles o fazem. É claro que as bactérias estão a digerir as proteínas e gorduras do osso da baleia. Estas bactérias estiveram a trabalhar com os vermes numa relação simbiótica, partindo o osso da baleia e, em troca, os vermes comeriam as bactérias. Assim, não necessitavam de um sistema digestivo. Estavam, na realidade, a obter toda a sua nutrição através das bactérias que devoravam o osso da baleia por eles. Há muito tempo, a bactéria, a primeira forma de vida na Terra, desenvolveu enzimas para quebrar todos os géneros de material orgânico.
Quando os primeiros animais emergiram, a bactéria iria encontrar abrigo nas suas entranhas. Em troca, a bactéria processaria a comida que os animais não pudessem digerir por si sós. Então, uma das intrigantes questões que nós temos é como é que esta cooperação pode ter evoluído. E parece que ocorreu por diversas vezes na história evolucionária. Aparenta surgir quando existe uma fonte de nutrição que é difícil para os animais explorarem diretamente. Mais de 500 mil milhões de anos depois, a bactéria é ainda essencial para a digestão em quase todos os animais. Transportamos cerca de 10 trilhões de micróbios nos nossos aparelhos digestivos que nos ajudam a extrair nutrientes da nossa comida. A bactéria foi essencial para a digestão de um dos reinos animais com linhagens de maior sucesso: animais com coluna vertebral. Os nossos antecessores, os primeiros peixes, evoluíram para rápidos predadores marinhos. Com potentes olhos e outros sentidos para caçar, os peixes também desenvolveram um estômago mais sofisticado. Abandonaram um saco vazio ou um simples tubo e adotaram o primeiro estômago apropriado. Quando o estômago aparece, vemos que passa a comida para diferentes zonas do aparelho digestivo, para que possamos ser muito mais eficientes a decompor a comida e a retirarmos a sua parte boa. Este potente motor digestivo abriu caminho a animais maiores e mais complexos. Novos tipos de comida criaram novas oportunidades evolutivas. Há 370 milhões de anos, uma estirpe de peixes descobriu um novo mundo de oportunidades em terra. Alguns vertebrados terrestres virão a desenvolver sistemas digestivos para comer folhas, enquanto outros irão comer insetos. Eles, por sua vez, irão ser comidos por outros animais. Finalmente, os maiores aparelhos digestivos em terra seca irão evoluir para dar origem a um dos grandes triunfos da evolução: os dinossauros. Os paleontólogos têm desenterrado ossos de dinossauros desde há cerca de 200 anos. Os fósseis que eles estudam contam-nos muito acerca de como os dinossauros eram e algumas coisas acerca de como agiam. Porém, muita da sua biologia, o que comiam, como o digeriam e se abasteciam de energia, permanece um mistério. Órgãos internos, tais como estômagos e intestinos, tipicamente não se fossilizam. Estes órgãos não têm partes rijas e, portanto, quando procuramos por indícios acerca da composição do sistema digestivo, temos de nos guiar por outras linhas de evidências. Para os paleontólogos modernos como Matt Lamana, compreender a digestão dos dinossauros é vital para compreender a sua biologia. E tal como em outra investigação bem-sucedida, esta assenta em evidências importantes. Espécimes de dinossauros como este Psittaconsaurus foram encontrados com grandes quantidades de pedras dentro da sua caixa torácica. O motivo pelo qual o dinossauro teria um monte de pedras dentro do seu estômago poderá não ser fácil de entender à partida, até nos virarmos para os seus descendentes vivos, os pássaros. Estou aqui num lindo aviário rodeado de galinhas. O que eu estou a fazer é dar grão a estas galinhas. Estes grãos são muito rijos e, para os digerir convenientemente, os pássaros terão de encontrar uma maneira de os partir em pedacinhos. Não o poderão fazer com os dentes. Os pássaros perderam os seus dentes há muito na sua história evolucionária, mas estas galinhas resolveram o problema de uma maneira diferente, utilizando o que é apelidado de gastrolites. Gastrolites são pequenas pedras que os pássaros ingerem intencionalmente juntamente com a sua comida. Alojando-se na moela, um órgão digestivo, as pedras atuam como dentes. A comida entra na moela que contém os gastrolites. A moela irá contrair-se fortemente, forçando as pedras contra os pedaços de grão, partindo o grão aos bocadinhos e ativando os sucos intestinais da ave para atuarem com maior eficiência. Então, o que é que pedras estomacais e moelas de galinha nos dizem acerca dos dinossauros? Devido ao facto de termos encontrado vários grupos de dinossauros com grandes quantidades de gastrolites dentro dos seus estômagos, eu penso que é seguro assumir que esse tipo de dinossauros teve um sistema digestivo semelhante ao dos pássaros. Por exemplo, estes dinossauros provavelmente tiveram uma moela musculada que utilizaram para partir a comida em pequenos pedaços.
Gastrolites fossilizadas, tais como ossos, óculos, plumagens e outros, mostram que alguns dinossauros tiveram muitas características em comum com as aves. Contudo, quererá isto dizer que os dinossauros também partilhavam o modo de vida energético das aves? A característica distintiva conhecida como sangue quente? Os paleontólogos aprenderam muito acerca dos dinossauros nos últimos anos. Todavia, existem ainda algumas respostas que permanecem ilusórias. Uma delas é a questão do metabolismo dos dinossauros. Os dinossauros eram animais de sangue quente ou de sangue frio? Não estamos ainda certos disso, mesmo no caso dos famosos dinossauros carnívoros como o Tiranossauro Rex. Para responder a esta questão fundamental, os paleontólogos têm estabelecido comparações entre os dinossauros como o T-Rex e os seus parentes vivos. Na árvore evolucionária, os tiranossauros permanecem entre os crocodilos e as aves, suas primas. Para muitos peritos, os dinossauros têm pouco a ver com as aves e partilham maiores semelhanças com os crocodilos de sangue frio e com os alligators, capazes de jejuar por longos períodos entre refeições e de seguida comer vorazmente, engolindo pedaços de carne e de ossos gigantes, acomodando-os durante dias no seu estômago à medida que os enzimas atuam. O surgimento de novos e extraordinários indícios acerca da digestão do T-Rex está a mostrar como era realmente o rei dos dinossauros. A paleontóloga da Universidade do Colorado, Karen Chin, é perita na digestão dos dinossauros. Ela não trabalha com ossos fossilizados. Estuda algo mais que os dinossauros deixaram para trás. O que vemos aqui à frente parecem ser algumas pedras grandes e irregulares. Contudo, estas são pedras muito especiais, por serem na realidade fezes de dinossauro fossilizadas. As fezes fossilizadas são conhecidas como coprolites e podem dizer-nos muito acerca dos animais antigos. As coprolites de dinossauro são raras, porém cada uma poderá revelar importantes pistas acerca de como era realmente processada a digestão dos dinossauros. A recente descoberta de 2 grandes pedaços de fezes de tiranossauro permitiu a Chin fazer algumas descobertas surpreendentes. Para ver o que os tiranossauros comiam, Chin observa o interior de parte de um excremento mineralizado. O espécime está repleto de pistas. Isto é um fragmento de osso. Estes círculos brancos demonstram onde estavam os vasos sanguíneos que percorriam o osso e o padrão diz-nos muito acerca da vítima, do animal que foi comido. As provas sugerem que estes são restos de um grande herbívoro, o Tricerátopo. Contudo, mais importante do que aquilo que o tiranossauro comia é como ele comia. O que é interessante é que eles tinham uma quantidade razoável de ossos dentro deles, o que indica que não comiam apenas a carne, evitando o contacto com os ossos. Eles simplesmente mastigavam tudo. À primeira vista, a presença de ossos confirmou que os tiranossauros tinham hábitos alimentares semelhantes aos animais de sangue frio. Karen Chin fez uma notável descoberta, que foi que os pedaços de ossos presentes nos coprolites eram redondos com extremidades irregulares. Isto é algo que hoje vemos nos crocodilos. Então são animais que podem comer, ingerir ossos e realmente retirar sustento deles. A maioria dos animais não o consegue fazer. Dentro da segunda coprolite de tiranossauro, Chin deparou-se com uma pista diferente. Este tipo de células de aspecto delicado é tecido muscular fossilizado. Para mim, o aspecto mais interessante acerca das coprolites de tiranossauros é a presença de tecido muscular no seu interior. O tecido muscular fossilizado presente nas coprolites indica que o mesmo passou pelo aparelho digestivo do tiranossauro com relativa rapidez. Por outras palavras, eles não conseguiam guardar os alimentos por longos períodos de tempo, como um crocodilo faz. Estas provas contradizem as antigas teorias e sugerem que o T-Rex possa ter tido um aparelho digestivo rápido, mais parecido com uma ave de sangue quente ou com um mamífero, do que com um réptil. A rápida digestão iria também significar metabolismo rápido, algo que requer constante energia. Este animal tinha que comer uma elevada quantidade de carne e osso. Não é como um alligator, animal que se pode alimentar uma só vez em vários meses. O T-Rex era um animal que necessitava de se alimentar com muito maior frequência.
Sem dúvida que o T-Rex possuía uma ferocidade semelhante aos crocodilos. Contudo, vários indícios sugerem que necessitava de se alimentar frequentemente, tal como as aves e os mamíferos. Pessoalmente, sou a favor de que os dinossauros possuíam um metabolismo melhor do que o dos répteis vivos. Por outras palavras, eles eram, de uma certa forma, animais de sangue quente. Podemos realmente concluir que eles não eram como os crocodilos, não eram como os mamíferos, possuíam a sua própria e única fisiologia. Aparentando possuir a composição digestiva de répteis e mamíferos, os tiranossauros fizeram evoluir aparelhos digestivos que os ajudaram a dominar a cadeia alimentar. Contudo, ironicamente, o aparelho digestivo que conduziu o T-Rex ao sucesso poderá também tê-lo conduzido à sua destruição. Há 65 milhões de anos, um asteroide gigante colidiu com a Terra. Nos cataclismos que se seguiram, o T-Rex e outros grandes dinossauros depararam-se com uma enorme escassez de alimentos. Quando o asteroide bateu na Terra e todos os animais que serviam de alimento começaram a desaparecer, o tiranossauro ficou preso. Ele era grande, necessitava de carne e não havia nada que pudesse fazer para transmitir os seus genes. Os grandes dinossauros entraram em extinção. Mas nem toda a vida animal iria sucumbir à destruição. Pequenos mamíferos iriam sobreviver refugiando-se debaixo do solo. Quando começaram a emergir, os dinossauros predadores tinham desaparecido. Mas não estavam sozinhos, nem seguros. Outra criatura havia desenvolvido a mesma estratégia de sobrevivência e hábitos alimentares extremos. Nos primórdios dos mamíferos, um tipo de lagarto evoluiu para tirar partido da abundante fonte de comida. Em vez de ir atrás da sua presa, perdeu as pernas e começou a deslizar. Com sangue frio e movimentos lentos, trouxe também uma radical e nova maneira de comer. A cobra não mastiga os seus alimentos, não tem dentes nem mandíbulas para essa tarefa. Em vez disso, as cobras engolem as suas vítimas inteiras. Como é que o fazem? E por que terão elas desenvolvido esta estratégia alimentícia tão extrema? Na Universidade de Alabama, Stephen Secor está a investigar a evolução das cobras piton birmanesas. O que é espantoso acerca destas cobras é a sua habilidade para se alimentarem de uma presa cujo diâmetro é muitas vezes superior ao diâmetro da sua cabeça. Esta cobra pode engolir animais inteiros, uma vez que o seu aparelho digestivo cobre quase 90% do seu corpo. É essencialmente um longo estômago. Mas uma vez engolida a sua presa, inicia-se o trabalho árduo. Como é que a cobra transforma o rato em energia? Uma visita ao consultório veterinário é uma maneira de o descobrir. Pronto, vamos tirar a radiografia aqui de lado. Uma das melhores maneiras que nos permite avaliar a decomposição da presa dentro do estômago é simplesmente fazer um raio-x às cobras individualmente. Tira a foto. Bem tirada. Por fora, a cobra parece estar calma, mas por dentro reaviva-se um poderoso motor. Esta parece-me bem. Já parece estar a ser dissolvido. Aqui está o crânio e, como podes ver, alguns ossos já não se vêem. Esta cobra já começou a transformar parte da cabeça do rato, bem como parte do seu crânio. Internamente, o que não se vê é o dramático aumento da produção de ácido. Nesta fase, o estômago está a produzir muito ácido hidroclorídrico, bem como pepsina. E isso é o que, na verdade, está a efetuar a decomposição. Está tudo literalmente escondido dentro da cobra. O rato irá continuar a mover-se até ao fundo do estômago e o ácido e as enzimas irão constantemente esmagá-lo, até não restar nada. Após 7 dias, o rato é digerido e armazenado como energia, o que irá sustentar a cobra durante um longo jejum. Na selva, as grandes cobras, que apelidamos de compressoras, são as maiores devoradoras do planeta.
Estes animais podem passar semanas ou mesmo meses, como que de vigilância num lugar, deitadas e perfeitamente quietas, tal como qualquer preguiçoso faz. Têm sido reportados casos de algumas cobras que são capazes de jejuar durante anos entre refeições. Quando as compressoras se alimentam, sabem verdadeiramente compensar o tempo perdido. As pitons ingerem vulgarmente presas que pesam 1/4 ou ainda mais do seu próprio peso corporal. Seria como um homem de 90 quilos comer um bife de 22 quilos. Mas mesmo com as enormes refeições que as cobras são capazes de consumir, como lhes é possível sobreviver durante tanto tempo sem comer? Sakor descobriu que os aparelhos digestivos das cobras dispõem de um pormenor em especial, a possibilidade de o ligar ou desligar. Nós assistimos a este dramático ligar-desligar do seu aparelho digestivo. Alguns dos seus órgãos são literalmente desligados durante os períodos de jejum. Tendo poupado energia preciosa entre refeições, as pitons podem voltar a ligar os seus estômagos quando surge a oportunidade. Para compreender como a cobra o consegue fazer, Sakor amplia 15.000 vezes uma secção do intestino delgado da piton. O microscópio revela os micróvilos da cobra, as extensões em forma de dedos que quase todos os animais utilizam para absorver os nutrientes. Nos mamíferos, incluindo os humanos, os micróvilos não se alteram com a alimentação nem com o jejum. Eles mantêm o mesmo comprimento e a mesma posição. Contudo, Sakor descobriu que as cobras desenvolveram micróvilos diferentes dos de todos os outros animais. Enquanto em jejum, os micróvilos são pequenos e vulgares. Porém, depois de se alimentarem, eles começam a crescer e crescer. O que foi realmente espantoso foi que em 6 horas os micróvilos já haviam dobrado o seu tamanho. Um dia, após ter se alimentado, os micróvilos haviam aumentado cerca de 6 ou 7 vezes o seu tamanho. E este processo é desconhecido em qualquer outro organismo. À medida que os micróvilos crescem, também aumentam exponencialmente a área da superfície do intestino delgado. E o rato, que foi transformado em energia líquida pelas enzimas e pelos ácidos estomacais, é completamente absorvido pela cobra. Depois de 7 dias, o processo está completo e os micróvilos diminuem de tamanho. Podemos levar a cabo uma série de estudos em laboratório para perceber como o processo ocorre. Como é que o intestino se liga e desliga? Mas a verdadeira questão consiste em saber porquê. Porque é que estas características existem? Num mundo onde a presa é mais rápida que o predador, conservar a energia é vital para as compressoras. É um ótimo mecanismo evolucionário poder essencialmente passar períodos de tempo mais longos sem comer, deixando a energia armazenada abastecer o seu metabolismo. E é simplesmente uma ótima estratégia para a alimentação, para a digestão, para a sobrevivência. As cobras não são os únicos animais que desenvolveram os seus estômagos para lidarem com uma difícil dieta. Há 20 milhões de anos, no período miocénico, uma corrente de arrefecimento global levou a algumas alterações ambientais dramáticas. Deu-se uma grande mudança onde grandes florestas de repente se transformaram em campos de pasto. Os animais que eram muito bons a pastar nas árvores e tinham prosperado até ao período miocénico, de repente viram-se confrontados com um conjunto de regras acerca do que era bom e do que era mau. Para os herbívoros, que se alimentavam de folhas e plantas da floresta, a sua antiga fonte de comida estava a diminuir e, em muitas áreas, era substituída por uma fonte virtualmente ilimitada: a erva. Contudo, comer erva constituiu sérios problemas naquela altura. Oferecia pouca proteção dos predadores e, ainda mais importante, a erva era virtualmente indigesta. A erva pode ser abundante num campo de pasto, mas é muito difícil de comer, devido ao facto de ter muito poucos nutrientes em si. O nutriente que a erva tem está ligado a um indigesto e duro material celulósico. Mas alguns mamíferos desenvolveram a solução. Ruminantes, incluindo a vaca, vivem hoje com uma dieta de erva. Qual foi a sua solução digestiva? É possível observá-la dentro de um tipo de vaca muito especial. Tal como qualquer outra vaca, a Rose tem um estômago espantoso. Como é que o sabemos? A Rose ofereceu-nos uma janela para o seu estômago, literalmente. Ela é uma vaca fistulada.
Com uma abertura cirúrgica de lado, Rose é um animal da pesquisa que vive na Universidade de Cornell. Retira-se o tampão do buraco para que consigamos ter acesso ao largo compartimento do estômago, o rumen. Um processo indolor para a vaca deu aos cientistas como Debbie Cherney uma visão sem precedentes de um dos mais complexos aparelhos digestivos da Terra. Porém, para fazer o seu trabalho, o estômago de Rose é mais do que complexo, é maciço. A sua primeira e maior câmara, um tanque de fermentação gigante chamado de rumen, pode conter mais de 110 kg de relva úmida. Ela também produz cerca de 250 litros de saliva por dia. Portanto, é um compartimento muito grande para conter todo este material e para que o possa digerir lentamente. Numa viagem de 80 horas, a relva percorre 4 câmaras, que progressivamente vão decompondo a celulose, extraindo a energia e absorvendo água. Em todos os ruminantes, esta odisseia digestiva começa com um único passo, conhecido como ruminar. Quando ela acaba de comer, irá ruminar. Vai cuspir a comida. Regurgita-a na parte de trás da sua garganta e engole-a para espremer qualquer água que lá esteja e então mastiga a comida. Qual o porquê deste comportamento alimentar complicado? Poderá ter sido originado como uma forma de evitar predadores. Poder ter uma refeição sem se transformar numa. Uma vez que são as espécies perseguidas, se comerem rapidamente e se deslocarem para um local mais abrigado, mastigando a comida num lugar seguro, então mais destas espécies sobreviverão. Todavia, para digerir erva, os ruminantes necessitavam de mais do que um grande e elaborado aparelho digestivo. Eles também utilizaram o auxílio digestivo original da Terra, os pequenos passageiros clandestinos, com tantas espécies vivendo dentro deles. Os micróbios têm vivido dentro dos animais desde que estes se desenvolveram. Mas a vaca levou-os para um novo nível. O seu estômago é um habitat gigante para os micróbios. Dentro dele, trabalham mais de 200 tipos diferentes de micro-organismos, incluindo trilhões de bactérias que atacam a erva, transformando a celulose em açúcares e energia. Nos ruminantes, grandes protozoários encolhem as bactérias e mantêm-nas em ordem ao alimentarem-se delas. Existem ainda os fungos que partem a forragem das fibras, coisa que as bactérias não conseguem fazer. Quando vemos uma vaca a comer erva, é importante recordar que as vacas não conseguem digerir erva. A única razão pela qual a vaca é capaz de fazer algo com a erva é devido à grande colónia de bactérias vivendo dentro do seu estômago, que irá transformar a erva para ela. Ao aliar-se aos micróbios e ao desenvolver a quarta parte do seu estômago, as vacas e os seus primos viriam a dominar os prados. Enormes e formidáveis manadas de herbívoros. E essa viragem viria a ajudar outro grupo de animais. Animais que não se alimentam de erva, mas comem os herbívoros. Novas espécies de mamíferos carnívoros iriam desenvolver-se. Alguns com mandíbulas e garras. E ainda predadores mais temíveis, com cérebros para a caçada. O que fará de nós unicamente humanos? Durante muito tempo, parecia que a resposta residia na evolução dos nossos cérebros desproporcionados. Mas novas provas sugerem que parte da resposta reside noutro local, no nosso aparelho digestivo. O antropólogo de Harvard, Richard Wrangham, passou a sua carreira a estudar chimpanzés, gorilas e as suas origens humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, os nossos antepassados eram membros de um grupo de animais que podemos considerar como sendo gorilas hoje em dia. Se os víssemos, não os iríamos convidar para jantar. Estaríamos a observá-los em jardins zoológicos. Eles eram estas coisas, os australopitecos. O australopiteco era baixo, tinha um cérebro como o de um macaco, mandíbulas, dentes e estômago. Então, num espaço de tempo relativamente curto, as espécies deram origem a outras coisas, às coisas que se tornaram em nós. Estes novos hominídeos foram os nossos antepassados diretos. Acredita-se que durante centenas de milhares de anos deu-se um clarão evolucionário. A capacidade do cérebro destas novas espécies cresceu para o dobro dos australopitecos, enquanto os seus dentes e estômagos encolheram.
Então tivemos um grande problema. Tínhamos um macaco com dentes grandes e um cérebro pequeno, que se transformou num humano com dentes pequenos e um cérebro grande. Como é que isto aconteceu? Wrangham acredita que todas estas mudanças tiveram a mesma causa: uma mudança radical na sua dieta. Existe uma questão fascinante acerca de qual é a questão entre a dieta e o tamanho do cérebro. Onde se consegue energia para abastecer o cérebro grande? Cada órgão no corpo exige a sua parte de energia. O aparelho digestivo e o cérebro são particularmente gananciosos. Se a espécie pudesse desenvolver estômagos mais pequenos, talvez pudesse desenvolver cérebros maiores. Como foi que os nossos antecessores mudaram de grandes estômagos para pequenos? O conhecimento convencional diz que estes indivíduos aprenderam duas coisas. Aprenderam a obter mais carne e aprenderam a utilizar ferramentas para caçar a carne. Nós sabemos que eles utilizavam ferramentas como esta para cortar a carne e, provavelmente, este mesmo tipo de ferramenta poderia ser utilizado para bater a carne e dar-lhes algo parecido com um bife de tártaro, o que iria ser bastante mais fácil de comer. Ao desempenhar a função antes levada a cabo pelo sistema digestivo de um efeito pré-digestivo, as ferramentas ajudaram os nossos antecessores a sobreviverem com estômagos mais pequenos. Porém, Wrangham acredita que a tecnologia ainda mais potente terá transformado a digestão. Era difícil de imaginar que, uma vez que o fogo foi utilizado por estas espécies em transição, elas iriam começar a colocar a sua comida sobre o fogo, por terem aprendido rapidamente que assim lhes saberia melhor. Para Wrangham, a introdução da culinária mudou tudo. Permitir-nos a obter mais energia da nossa comida com menos esforço. Penso que poderemos encarar a culinária como uma das melhores melhorias na qualidade da dieta, na história da vida e, certamente, entre todos os primatas. Como é que esta nova tecnologia, cozinhar, nos deu cérebros maiores? Para testar esta teoria, Wrangham está a colaborar com um perito em digestão animal, Stephen Secor. Eles planearam uma simples experiência para ver se existe alguma diferença entre a quantidade de energia necessária para digerir comida cozinhada e o da comida crua. As cobaias desta experiência são duas pitons birmanesas famintas, cobaias estas que não têm qualquer problema em digerir carne crua ou cozinhada. Depois das cobras terem sido alimentadas com 2 bocados de carne iguais, um cru e outro cozinhado, são colocadas em caixas. À medida que o ar flui para dentro e para fora do recipiente, a quantidade de hidróxido de carbono exalado pelas cobras irá demonstrar o quão arduamente está a trabalhar cada uma das serpentes para digerir a sua refeição. O que encontramos foi que, comparado com as refeições de carne crua, o bife cozinhado reduziu o custo da digestão em cerca de 12,5%. Portanto, isto apoia a hipótese de que a carne cozinhada irá reduzir o custo da digestão. Wrangham defende que para os humanos primitivos, os benefícios de comerem carne cozinhada foram transformantes. Julgamos que quando começamos a cozinhar nos tornamos capazes de consumir mais 10, 20, 30, talvez 50% de calorias da nossa comida. Ao longo do tempo, a evolução favoreceu indivíduos com aparelhos digestivos de menor dimensão. Eles não transportam todo o material desnecessário que diverge a energia para o estômago e que se pode utilizar no cérebro. Esta é a matéria-prima do sucesso evolutivo. É assim que se fazem mais bebés. É assim que se investe no nosso corpo e que se resiste melhor às doenças. É como se sobrevive por mais tempo. Desde o início do reino animal, de simples bolsas a tubos completos com estômagos, a sistemas digestivos que poderiam abastecer um animal gigantesco ou permitir que um mamífero viva das ervas, o aparelho digestivo tem sido o centro da evolução. E agora, uma nova forma de digerir comida permitiu que um novo tipo de animal andasse na Terra. Nós.